Olá, estamos aqui no 4º Congresso do CERJ e estamos com o tema maravilhoso que é a comemoração dos 150 anos do livro Céu e Inferno. E estamos aqui com uma entrevista deliciosa com um convidado muito querido, que é o César Braga Said, que vem aqui nos dar um alento, nos trazer assim maiores esclarecimentos sobre questões de forma diferente do que a gente está acostumado a perceber dentro do livro. E também estamos aqui com o entrevistador que vai fazer aqui a dobradinha com a gente, que também é o palestrante Marcelo Shoa. Tudo bem, Marcelo? Realmente é uma alegria. Nós estamos aqui no 4º Congresso Espírita, né, do CERJ, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E é uma alegria renovada poder compartilhar esse espaço contigo, César. Seja muito bem-vindo. César, uma pergunta para você que é de um cunho provocativo aqui, quer ver? A resiliência é propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a alguma deformação elástica. É como uma borracha que você aperta e ela volta depois para o lugar, né? E, no caso, os nossos sentimentos, a raiva, a ansiedade, a depressão, a angústia, né? Todos aqueles sentimentos que a gente sabe que minam, né, a gente, fazem parte da natureza humana, ok. Mas assim devemos também aprender a voltar à nossa forma normal, ou não é como uma esponja? Bom, antes de mais nada, quero dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, de rever vocês e poder contribuir minimamente com esse 4º Congresso do CERJ, com um tema tão relevante, tão oportuno, como é tratar de um livro da codificação espírita. Sim, eu penso que a gente deve tentar voltar ao nosso estado anterior, sempre que uma raiva, uma angústia, um golpe, um trauma, uma dificuldade, seja ela de que ordem for, de alguma forma nos tire do prumo, do equilíbrio. A questão é que a gente nunca volta exatamente para o mesmo ponto, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, como disse Lulu Santos. E como disse também o pensador pré-socrático Heráclito, um homem não se banha 2 vezes nas mesmas águas de um rio. Mas é claro que, genericamente, a gente deve voltar àquele estado de harmonia relativa, de equilíbrio relativo. E você deu até alguns exemplos muito bem colocados. Mas, efetivamente, a gente volta, porém modificados, porém alterados, enriquecidos, sensibilizados, esculpidos por aquela dor, por aquele trauma, por tudo aquilo que nos mobilizou tanto por dentro. Então, esses sentimentos, na realidade, são as nossas deficiências ainda. Então, não é porque a gente vai voltar no efeito esponja, mas é porque aquilo está muito latente dentro da gente e precisa ser, sim, trabalhado, modificado, para aí, sim, a gente ter aquelas quedinhas e poder dar uma mexida, uma melhorada, é isso? Sim, sim. E todos nós estamos sujeitos a essas quedas, né, Iraci? A vida é uma sucessão de eventos, de acontecimentos que nos tiram do prumo, nos tiram do sério, nos tiram da zona de conforto, mas o importante é que a gente aprenda com todas essas situações e utilizemos tudo isso que nasce dentro de nós, ou renasce dentro de nós. Costumo dizer, se a vida está te dando limões, faça limonada. Se a vida está te dando ovos, faça omelete. A gente precisa crescer diante das dificuldades.
E a resiliência não é apenas uma capacidade de suportar os golpes. Há também quem diga que nós temos uma terceira geração dentro do conceito de resiliência, que seria a gente até se antecipar aos golpes, se antecipar aos traumas, sermos proativos e não tanto passivos. Perfeitamente. César, nós tivemos assim a felicidade de assistir um vídeo seu de uma palestra que você proferiu na Flórida, nos Estados Unidos, falando sobre o Evangelho como instrumento de terapia. E lá nessa tua palestra, você fez uma exortação que eu considerei muito significativa e queria que você fizesse alguns desdobramentos para nós sobre ela, que era assim: você disse que o Evangelho não era simplesmente um livro de cabeceira, né, para nós, era um roteiro de vida. Dada a importância do Evangelho, e sobretudo quando a gente comemora a quarta parte do Livro dos Espíritos, né, Esperanças e Consolações, que foi daí que a gente tirou o tema para homenagear, inclusive, o 6º centenário da obra O Céu e o Inferno, como é que a gente, nessa tríade, consegue encaixar? Porque, às vezes, o Espírito faz uma espécie de dicotomia. Não, isso aqui é a parte filosófica da doutrina espírita, é o Livro dos Espíritos. O Evangelho é a parte religiosa. Temos na Gênese a parte científica. E quando a gente lê as obras, a gente não quando estudamos, melhor dizendo, né, a gente consegue fazer essas diferenciações. Qual que é o exercício para encontrar, por exemplo, o Evangelho dentro do Céu e Inferno? Vamos lá, o Showa. Isso. O Showa. Eu penso que normalmente a gente faz sim essas divisões, esses escaninhos. Essa obra é científica, essa obra é de cunho religioso, essa obra é de cunho filosófico, e a gente se esquece que esta é uma divisão meramente didática, né? Assim como o conhecimento, ele é um grande bloco de informações. As divisões respondem pelas especializações, pela necessidade de delimitar determinadas áreas a fim de facilitar o estudo. A gente sabe que isso tudo veio com o positivismo, que dividiu cada ciência com seu objeto de estudo. Então, você é muito feliz quando você faz essa colocação de que esse tríplice aspecto da doutrina, ele se integra o tempo inteiro em todas essas obras. E penso que, quando a gente analisa o céu e o inferno, particularmente na segunda parte, os exemplos, ali a gente vai ver como cada um viveu, como cada um morreu, como cada um chegou à vida espiritual, como cada um internalizou mensagens de cunho religioso, de cunho filosófico, de cunho científico. Eu gosto muito, Showa, de uma conceituação do Emmanuel, no livro O Consolador, quando ele diz que muitos de nós nos convencemos, mas nem todos nos convertemos à doutrina espírita e ao Evangelho. Então, muitas das vezes a gente se convence, aquilo sensibiliza o intelecto, sensibiliza a razão, mas a conversão é quando aquilo que a gente sabe, a gente passa a sentir, e sentindo se transforma em ação, em atitude, porque nós somos essa tríade de pensamento, sentimento e ação, né? Então, a segunda parte, a meu ver, dentro da leitura que eu faço, dentro desse recorte que eu faço, a segunda parte, que é a parte que apresenta os exemplos, para mim, deixa claro como cada um internalizou, como cada um viveu os valores, as mensagens, independente se eram mensagens religiosas ou não. Então, esses exemplos, para mim, deixam muito patente essa possibilidade de uma internalização do conteúdo religioso, internalização ou não. Porque, como disse o nosso Haroldo na sua conferência, Allan Kardec criou ali uma série de categorias: espíritos felizes, criminosos arrependidos, suicidas. Então, é uma amálgama de características, é um leque muito amplo de exemplos que o codificador dá para a gente, né? Ao mesmo tempo, quando a gente pensa na possibilidade concreta de céu e inferno serem estados da nossa consciência, eu vivo um céu dentro de mim, se eu estou em paz comigo mesmo. Vivo um inferno
se eu não estiver em paz comigo ou em paz com ninguém. Me lembro de um pensador, um pastor protestante norte-americano, Henry Drummond, quando ele diz que para um homem entrar no reino dos céus, ele tem que carregar o paraíso na sua alma. E se eu tenho um paraíso, é sinal que a doutrina que eu abracei, se é o evangelho, se é a proposta muçulmana, se é a proposta budista, se é a proposta do judaísmo, é preciso que isso tudo me conduza a um paraíso interno, a um estado de harmonia interna. Não sei se respondi ao que você me perguntou, mas estou fazendo aqui algumas digressões. Nossa, respondeu e com as suas respostas eu já estava aqui fazendo as minhas reflexões, né? Sim. São semanas de reflexões, é uma maravilha. Que bom. César, século XXI é realmente o século da tecnologia, né? A gente sabe que isso está bem avançado e, sem dúvida, nunca tivemos tantos aparatos, tantos aparelhos. E eu estava num restaurante dia desses e ouvi, perto uma mesa próximo da gente, uma pessoa que fez o seguinte comentário: nós precisamos ser mais racionais, precisamos ser mais emocionais. Entretanto e sobretudo, precisamos ser mais relacionais. A evolução é um processo na relação? Fala sobre isso um pouquinho para a gente. Eu penso que, de fato, mais do que racionais, mais do que emocionais, é na vida de relação que efetivamente a gente deixa claro o que a gente pensa e o que a gente sente. E a gente precisa das relações. Não é à toa que o primeiro grupo básico no qual a gente renasce é a família. Depois vem a família que a gente constitui, vem o grupo de amigos. Nós, espíritas, temos o grupo do centro espírita, ou os diferentes grupos que se formam dentro do centro espírita, né? Porque às vezes a gente tem vários centros espíritas dentro do mesmo centro espírita. Então eu penso que a relação é essa pedra de toque, Iraci. É nela que a gente é simpático ou antipático, afável ou duro, sensível ou frio. Então eu concordo que a culminância aonde eu deixo transparecer melhor o que eu penso, o que eu sinto, o meu conteúdo, os meus valores, é na vida de relação. E é aí que a gente tem que ter todo o cuidado, porque é na vida de relação, voltando à conversa com o Shoa, que a gente vai deixar muito claro quem nós somos, como nós somos, né? Porque de que me vale conhecer a doutrina espírita de cabo a rabo? De que me vale fazer tantas citações, ser, não é o meu caso, mas ser um brilhante expositor do espiritismo, um brilhante escritor. E na vida de relação, as pessoas me aturam, me toleram, né? Então, para fora da minha casa, para fora do círculo mais estreito, eu sou um doce de pessoa. Mas entre os mais próximos, eu sou uma pessoa de trato difícil. Então, a vida de relação, ela é, a meu ver, mais importante ainda do que propriamente a relação que eu tenho com os meus pensamentos e com as minhas emoções. Precisamos ser mais indulgentes nas relações, né? Familiares, sociais e familiares espíritas, sim, também, né? Sim, é verdade. Verdade. O Chico dizia, Iraci, dentre tantas coisas que a gente aprende e vai seguir aprendendo com ele, que a gente deveria perdoar não só os inimigos, mas também os amigos, porque os amigos colocam testes e nos exigem testemunhos, muitas das vezes, sérios. Bate o coração, né? César, a gente quer explorar, no bom sentido da palavra, né, a oportunidade de estar contigo. Nós retiramos da obra O Céu e o Inferno, sobretudo nessa segunda parte que você comentou anteriormente, né, Kardec faz uma classificação, né, você citou o comentário anterior do nosso Haroldo, né, e na segunda parte da obra a gente vai encontrar assim,
Kardec categorizando espíritos sofredores, né? O depoimento de alguns espíritos sofredores. E existe um em particular, de um príncipe, que é bastante curioso, porque na mensagem ele se reconhece como uma pessoa que de fato chegou no mundo espiritual, era um príncipe, tinha condição e usou aquela condição de forma equivocada, percebe isso. Mas o que nos chama a atenção, a despeito, quer dizer, da própria informação do espírito, é um comentário que Kardec faz, uma análise psicológica, vamos dizer assim, né? Que daí, para não deturpar a mensagem, a gente fez questão de trazer o apontamento aqui para as nossas reflexões, e eu vou aproveitar para você desdobrar sobre isso. Kardec diz assim: os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças, o que é ainda um resto de orgulho e um meio de se desculparem para consigo mesmos. Quer dizer, ficou interessante porque o espírito, ele dá o seu relato de dificuldade na espiritualidade, e esse relato não é uma catarse, é, na verdade, uma projeção do próprio orgulho. Olha que interessante. Queria que você desdobrasse um pouquinho para a gente sobre isso. Eu penso que, encarnados ou desencarnados, muitas das vezes, a gente tem esses mecanismos de defesa do nosso ego. É muito difícil, Uchoa, que efetivamente a gente se desnude, que a gente admita esse orgulho. Eu tenho para mim que o orgulho e o egoísmo, que são chamados no Evangelho segundo o Espiritismo das grandes chagas da humanidade, eles têm camadas, assim como uma cebola. Às vezes, o verniz social faz com que a gente tenha uma aparência e projetemos, junto aos mais próximos, uma postura de humildade, de simplicidade, de camaradagem, de bom humor. E a gente consegue se sair bem nessas relações. Mas, quando a gente para pensar efetivamente em quem somos, ou em determinadas relações, essas camadas ocultas começam a aparecer, começam a emergir, eu penso que a gente precisa encarar isso tudo com muita seriedade e fazer um trabalho sério, pelo menos um esforço sério em tentar mudar. Mas há quem diga, Uchoa, que é mais fácil a gente adquirir uma qualidade do que perder uma imperfeição. Que esse esforço pelo novo, ele seria um pouco mais fácil do que o esforço para se livrar daquilo que está há séculos, há milênios conosco, muito enraizado. E a gente tem na literatura espírita vários exemplos. Se a gente pegar, por exemplo, o livro Os Mensageiros, de André Luiz, a gente vai ver vários missionários, seja na acepção específica ou ampla da palavra, fazendo um balanço dos seus acertos e dos seus erros, dos seus ganhos e das suas perdas. Se a gente pegar, por exemplo, o livro Tormentos da Obsessão, que relata a criação de um hospital na espiritualidade para receber especificamente os espíritas, livro de Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo. Se a gente vai num livro, por exemplo, antigo da FEB, chamado Ceareiros de Volta, que é um livro belíssimo, psicografia de Valdo Vieira, quando se dizia ainda espírita, nós veremos ali inúmeros espíritas trazendo apontamentos. E lembrando também o livro Voltei, do irmão Jacó, mostrando as surpresas que nós espíritas poderemos nos deparar além túmulo por conta desse orgulho. E muitas das vezes o que seria uma catarse como uma maneira de autoencontro pode ser, mais uma vez, a gente tentando sofisticar, tentando se ocultar diante da própria consciência, né? Há um outro relato muito interessante, que me ocorre agora à cabeça, do livro Memórias de um Suicida, quando o tratamento com alguns suicidas é muito rigoroso, porque muitos não admitem que falharam, não admitem que se corromperam, estão sempre encontrando um bode expiatório, elegendo um culpado para as suas desditas, para as suas desventuras. Então, inevitavelmente, seja aqui,
seja do outro lado, seja na próxima encarnação, vai chegar o dia em que essa ficha vai ter que cair e a gente vai ter que se ver como a gente é. Maravilha. Você citou a obra Voltei, né, o livro Voltei, e é interessante essa obra porque Frederico Figner, né, que assina com o pseudônimo de Irmão Jacó, ele se desnuda no livro, né? Inclusive, que a gente não vai contar o livro, obviamente, né? Mas ele abre o livro dizendo que dar assistência a todos era o clima que minha alma respirava, dizia ele, né? Mas quando desencarna, ele se percebe, imagina, Bittencourt Sampaio, a sua própria filha, Dr. Bezerra de Menezes e todas aquelas entidades venerandas que ele, por mais de 30 anos em reunião de desobsessão, ladeava pela psicofonia ou pelo ascendente mediúnico de alguns, né, na Federação Espírita Brasileira. Ele agora desencarna e tem um contato, vamos dizer assim, direto, né, com essas pessoas e percebe que todas elas tinham luz própria. E ele com seu corpo opaco, e aquilo gerou um constrangimento nele muito grande. Você acredita que esse mergulho, a gente conversou com o Haroldo aqui sobre essas questões, que talvez nos falte, a despeito de termos exatamente a informação, mas transformar essa informação num conhecimento, quer dizer, esse conhecimento seria um instrumento de propulsão, né, de movimento. Quer dizer, o que eu faço com a informação que eu recebo? Eu me transformo, eu me modifico, ou eu vivo uma vida fake, né? Uma vida do Facebook, porque o Alberto Almeida fala bastante sobre isso, né? Ele diz que o Facebook parece a revista Caras, né? Digital. Ninguém tira foto feia no Face. Então, e a realidade do mundo é uma realidade muito sofrida, né? Enquanto a gente conversa aqui, a cada 3 minutos morre um ser humano no planeta por fome. Morre de fome e nós nos preocupamos se o nosso carro está num lugar que pode ser rebocado. Quer dizer, a relação que a gente tem com os valores. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que a gente consegue realmente fazer esse exercício de buscar a informação e dinamizar ela como um conhecimento útil para nós mesmos? Esse é um processo singular, é um processo de cada um, porque cada um faz esse percurso a seu modo, a sua maneira, né? Receitas nós temos inúmeras, desde os livros de autoajuda a pessoas que efetivamente entram num processo terapêutico e vão tentando desatar seus nós, vão tentando se resolver, ressignificar, se autodescobrir. Temos na literatura espírita a obra de Joana, que é bem pontual nesse aspecto, de um convite a esse mergulho interno, a essa introspecção. Mas é um processo de cada um, e não é um processo rápido, a meu ver, o show. Quando a gente julga que já efetivou certas conquistas, surgem situações completamente inusitadas que mostram que a gente não estava com essa bola toda, que a gente julgava que estava com essa bola toda. No trânsito, em casa, na relação conjugal, no trabalho, no centro espírita, situações limite, que tocam as nossas fibras mais íntimas, e tudo aquilo que o verniz social fez a gente jogar para debaixo do tapete, vem à tona, né? Revolve o nosso interior. E nós temos no meio espírita uma coisa que, para mim, eu acho que ocorre com relativa frequência. Os médiuns maravilhosos, como Chico, Divaldo, Dona Ivone, de certos escritores, palestrantes. E, às vezes, eu vejo pessoas que querem copiar esses modelos, que querem ser um orador à la Divaldo Pereira Franco. Ok, é um excelente exemplo. Um orador à la Raul Teixeira, um excelente exemplo. Mas por que não ser um orador com seu próprio estilo? Por que querer psicografar 100 ou 200 livros? Psicografe 1, 2, e psicografe de uma forma que seja com qualidade, com fidelidade doutrinária. Então, às vezes, fulano criou uma obra social para atender crianças, para atender enfermos. Então, eu começo a achar que eu só serei um bom espírita se eu criar obras sociais também, quando eu já poderia atuar nas obras sociais que existem, a não ser que haja uma revelação, uma indicação para eu criar, para eu fazer, e vou fazer com o grupo que se encontra ao meu redor.
Então, é muito mais fácil copiar do que procurar um caminho genuíno, porque esse caminho genuíno pressupõe uma certa solidão. Eu diria até mais do que uma solidão, uma certa solitude. Ou seja, que eu aprenda a conviver com a minha solidão, cresça com essa solidão e perca a expectativa de que vou encontrar pessoas que vão me entender da cabeça aos pés. Porque não existem clones na face da Terra. Então, existencialmente, nós somos seres solitários. Mesmo o casal mais afinizado, tem momentos que eles se desentendem. Então, eu penso que é um caminho próprio de cada um. O percurso ele é único, ele é singular, mas você pode me comunicar algo do seu percurso e eu aprender com você, e vice-versa. E você até utilizar alguma ferramenta que seja útil, tenha sido útil para mim, e eu utilizar alguma ferramenta que tenha sido útil para você. Aí voltamos à questão que Iracy levantou na pergunta anterior, a vida de relação. Mas se eu olho para Iracy, acreditando que eu não tenho nada para aprender com ela, só tenho para ensinar, que relação é essa? É uma relação vertical, não é uma relação horizontal. Mas se eu me abro para aprender com ela, tanto quanto ela se abre para aprender comigo, podemos crescer em comunhão, né? Que delícia, né? É muito bom a gente desfrutar de todo esse conhecimento em torno de relacionamento, em torno das emoções, e tudo à luz do céu e inferno. Nós agradecemos muito você, agradecemos sua participação. Nós estamos muito felizes com essa entrevista, né, Marcelo? E a gente deixa aqui o nosso carinho e vamos continuar aí na jornada juntos nesse trabalho de amor. Obrigada.